Neste sábado temos uma grade repleta de jogos para vocês, tá? E separamos 10 palpites para estes jogos, beleza, galera? Então fique até o final do vídeo para aproveitar todos eles e também o nosso bilhete caipora, beleza? E agora eu vou trazer para vocês o nosso resultado do dia 30 de janeiro. É isso mesmo, atingimos os 100% de aproveitamento de todos os palpites que separamos, tá? Foram 12 palpites com 12 greens. Olha só que coisa incrível conseguimos no dia 30 de janeiro. Se gostou deste resultado, vai gostar dos nossos resultados do nosso canal. Já dá um pulinho aí embaixo nos comentários e clique no link e acesse a nossa planilha caipora. Nela temos o histórico de todos os resultados dos nossos palpites desde 2023. Dá para ter uma ideia do nosso canal, beleza, galera? E se gostaram, já se inscreve aí, já mete o dedo no like e vamos para os nossos palpites do dia 1º de fevereiro. Bora pra intro! Salve, salve, galera! Que felicidade com esse 100% que atingimos, tá? Então vamos aqui começar com essa partida no dia 1º de fevereiro, à 1 da manhã. O Auckland contra o MacArthur. E essa partida nós começamos com o mercado de over 1,5 gols lá na Austrália. Nós temos o Auckland com 56% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 61% nos últimos 9 jogos e o MacArthur tem 67%. Em casa, o Auckland tem 61% de aproveitamento em cima de 7 partidas oficiais. E como visitante, o MacArthur tem 83% e está vencendo a 4 partidas seguidas. Nós temos no histórico uma partida disputada entre as duas equipes, com uma vitória de 1-0 do Auckland. Em séries, o MacArthur vem marcando gols há 8 jogos e jogando em casa o Auckland não está em nenhuma série. Como visitante, como eu disse, o MacArthur está vencendo há 4 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over 1,5 gols em quase todas as partidas. Foram em 5 das últimas 6 partidas do MacArthur e do Auckland nós tivemos o over 1,5 em 3 das últimas 6 partidas. Na tabela do campeonato, o Auckland voltou para a primeira colocação na última rodada. Ele tem 14 jogos com 22 gols marcados e 11 sofridos, tá? O MacArthur, ele é o 4º colocado com 29 gols marcados e 20 sofridos em 15 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols. Fechou? A próxima partida é na Bundesliga da Alemanha, o Heidenheim contra o Borussia Dortmund. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Dortmund jogando fora de casa é de 56%. Seu aproveitamento é de 33% nos últimos 9 jogos. E o Heidenheim tem apenas 22%. Em casa, o Heidenheim tem 22% também de aproveitamento. E como visitante, o Dortmund tem apenas 28%. No histórico de partidas entre as duas equipes, nós temos 2 vitórias do Dortmund e 2 empates, e a média de gols ultrapassam os 4 gols. Em séries, o Dortmund vem sofrendo gols há 10 jogos e jogando em casa, o Heidenheim não está em nenhuma série. Como visitante, o Dortmund vem perdendo há 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nós temos em 3 das últimas 4 partidas. Ambas marcam também em 3 das últimas 4. Na casa do Heidenheim, na única partida foi 0-0. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Na tabela do campeonato, nós temos o Dortmund em 11º e o Heidenheim é o 16º. 34 gols marcados e 33 sofridos em 19 jogos para o Dortmund, e o Heidenheim ele tem 24 marcados e 40 sofridos em 19 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida. Fechou? Próxima partida, o Bayern de Munique contra o Holstein Kiel. E essa partida na Bundesliga da Alemanha nós separamos com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Bayern de Munique tem 88% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Holstein Kiel tem 39%. Em casa, o Bayern de Munique tem 89% de aproveitamento. E como visitante, o Holstein Kiel venceu apenas uma partida das últimas 9, tem 22% de aproveitamento. No histórico de partidas entre as duas equipes, nós temos uma vitória para cada equipe e a média de gols é de 11 gols, tá? Em séries, o Bayern Munique vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, e o Holstein Kiel vem a 7 jogos marcando gols.
Em casa, o Bayern Munique vem vencendo a 5 jogos e como visitante, o Holstein Kiel vem marcando gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos vitória no primeiro tempo do Bayern Munique na última partida disputada, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, o Bayern Munique, quando joga em casa, ele costuma vencer o primeiro tempo na maioria das partidas. E o Holstein Kiel, jogando fora de casa, ele vem perdendo o primeiro tempo na maioria das partidas que disputa. Na tabela, nós temos o Bayern Munique em primeiro colocado desde a terceira rodada do campeonato, enquanto o Holstein Kiel, ele figura na zona de rebaixamento desde a terceira rodada. São 19 jogos para as duas equipes, 58 gols marcados e 16 sofridos para o Bayern Munique. E o Holstein Kiel marcou 28 gols e sofreu 48 em 19 jogos. Então, para essa partida, nós separamos vitória no primeiro tempo para casa, com grande probabilidade de over 3,5 gols nessa partida, beleza? A próxima partida é o Bournemouth contra o Liverpool e separamos essa partida na Premier League com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Liverpool é de 58%, seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos, e o Bournemouth tem 78%. Em casa, o Bournemouth tem 78% de aproveitamento também, e como visitante, o Liverpool tem 67%. No histórico, são 16 vitórias do Liverpool, um empate e 2 vitórias do Bournemouth. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bournemouth vem a 6 jogos marcando gols e o Liverpool também. Em casa, as duas equipes vêm vencendo a 3 jogos e como visitante, o Bournemouth vem marcando gols a 8 jogos e o Liverpool não está em nenhuma série. Últimos encontros, nós temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bournemouth, o over 1,5 nós temos em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Em uma partida só que o Bournemouth venceu o Everton por 1-0. Na tabela da Premier League, nós temos o Liverpool em primeiro colocado e o Bournemouth é o sétimo. 54 gols marcados e 21 sofridos em 22 jogos para o Liverpool. E o Bournemouth tem 23 jogos, marcou 41 gols e sofreu 26. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida. Fechou? A próxima partida é o Brestois contra o Paris Saint-Germain na Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Paris Saint-Germain jogando fora de casa é de 67%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 94%, enquanto o Brestois tem 67%. Em casa, o Brestois também tem 67% de aproveitamento. E como visitante, o Paris Saint-Germain tem 83%. No histórico, são 19 partidas com 17 vitórias do Paris Saint-Germain e 2 empates. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brestois vem 5 jogos sem empates e o Paris Saint-Germain vem marcando gols a 10 jogos. Em casa, o Brestois vem sem empates a 5 e venceu 4 deles. Visitante, o Paris Saint-Germain ele tem 5 vitórias seguidas. Últimos encontros, nós temos aqui o Paris Saint-Germain vencendo 5 das últimas 6 partidas e o over 1,5 gols nós temos também em 5 das últimas 6. Na casa do Brestois, o Paris Saint-Germain venceu todas as últimas 6 partidas e tivemos o over 1,5 gols em todas elas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Uma partida só que o Brestois venceu o Le Havre por 1-0. Na tabela do campeonato, nós temos o Paris Saint-Germain em primeiro colocado e o Brestois é o oitavo. O Paris Saint-Germain marcou 49 gols e sofreu 17 em 19 jogos. E o Brestois, nos mesmos 19, ele marcou 29 e sofreu 31. Então, para essa partida, nós separamos o over do 1,5 gols com uma grande probabilidade de vitória para fora nesta partida, beleza? Próxima partida, o Atalanta contra o Torino. E essa partida na Série A da Itália, nós separamos com o mercado de over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atalanta é de 67%. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos. E o Torino tem 50%, tá? Em casa, o Atalanta tem 72% e o Torino, como visitante, tem 39% de aproveitamento. No histórico, são 19 vitórias do Atalanta, 13 empates e 15 do Torino. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Atalanta vem a 5 jogos marcando gols e o Torino vem sem derrotas a 5 jogos. Empatou 4 deles. Em casa, o Atalanta vem marcando gols a 10 jogos e como visitante, o Torino não está em nenhuma série. Últimos encontros das duas equipes,
nós temos o over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. E na casa do Atalanta, o over 1,5 nós temos em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 em 5 das 6 partidas do Atalanta, enquanto o Torino tem over 1,5 também em 5 das últimas 6. Na tabela do campeonato, o Atalanta é o terceiro colocado, enquanto o Torino é o 11º. O Atalanta marcou 48 gols e sofreu 25 em 22 jogos. E o Torino, em 22 jogos, ele marcou 23 e sofreu 26 gols. Então, para essa partida, nós separamos o over do 1,5 gols com probabilidade de vitória ou empate para casa nesta partida, beleza? A próxima partida é o Atlético de Madrid contra o Mallorca em La Liga da Espanha. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória e empate para casa e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético de Madrid é de 67% jogando em casa. Seu aproveitamento é de 83% nos últimos 9 jogos, enquanto o Mallorca tem 33%. Em casa, o Atlético de Madrid tem 83% de aproveitamento e como visitante o Mallorca tem 33%. No histórico, são 16 vitórias do Madrid, 9 empates e 12 do Mallorca. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Mallorca vem perdendo a 4 jogos e em casa o Atlético de Madrid vem marcando gols a 10 jogos. E como visitante, o Mallorca vem perdendo a 3. Últimos encontros, nós temos vitória do Atlético de Madrid em 4 das últimas 6 partidas e o under 4,5 gols em todas elas. Na casa do Atlético de Madrid, ele venceu as 3 partidas das últimas 4 e tivemos o under 4,5 gols em todas elas também. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Madrid ele venceu 4 das últimas 6 partidas e tivemos o under 4,5 em 5 delas. O Mallorca ele perdeu apenas 3 partidas jogando fora de casa dos últimos 6 jogos, tá? Foi a maioria delas, venceu apenas uma partida e temos o under 4,5 gols em todas elas. Na tabela do campeonato, o Atlético de Madrid é o segundo colocado e o Mallorca é o sexto. Nós temos 35 gols marcados e 14 sofridos para o Atlético de Madrid e o Mallorca marcou 19 e sofreu 26 em 21 jogos. Então, para essa partida, nós separamos vitória ou empate para casa e under 4,5 gols, beleza? A próxima partida é o Espanhol contra o Real Madrid em La Liga da Espanha. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Real Madrid é de 73%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 89%, enquanto o Espanhol tem apenas 44%. Jogando em casa, o Espanhol tem 61% de aproveitamento, e como visitante o Real Madrid tem 72%. No histórico, o Real Madrid venceu 44 partidas, 6 empates e 9 vitórias do Espanhol. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Real Madrid vem vencendo a 5 jogos e o Espanhol vem sofrendo gols a 5 jogos. Em casa, o Espanhol não perde a 5 partidas e como visitante o Real Madrid vem vencendo a 4. Últimos encontros, nós temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Espanhol, temos o over 1,5 em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas do Espanhol. E o Real Madrid nós temos o over 1,5 nas últimas 6 partidas. Verificando na tabela, o Real Madrid é o primeiro colocado e o Espanhol é o 18º, está na zona de rebaixamento. Nós temos 50 gols marcados e 20 sofridos para o Real Madrid em 21 jogos, enquanto o Espanhol marcou 20 e sofreu 33 em 21 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o over do 1,5 gols com uma grande probabilidade de vitória para fora nesta partida, beleza? Próxima partida no Campeonato Paulista, o Corinthians contra o Noroeste. E essa partida nós separamos com o mercado de casa para vencer qualquer um dos tempos. Por que separamos este mercado? O Corinthians tem 68% de probabilidade de vitória nesta partida. Seu aproveitamento é de 89% nos últimos 9 jogos. E o Noroeste tem 50%. Em casa, o Corinthians tem 89% de aproveitamento. E como visitante, o Noroeste tem 50%. No histórico, são 2 vitórias do Corinthians, um empate e uma vitória do Noroeste. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Corinthians vem a 10 jogos marcando gols e em casa vem vencendo as 5 partidas. E como visitante, o Noroeste não está em nenhuma série. Últimos encontros, nós temos aqui o Corinthians vencendo um dos tempos em quase todos os jogos das duas equipes, tá? Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, o Corinthians também costuma vencer qualquer um dos tempos na maioria das suas partidas, tá? Então, para essa partida, nós acreditamos
que casa vencerá qualquer um dos tempos e também tivemos probabilidade de over do 1,5 e over gol no primeiro tempo nesta partida, fechou? A próxima partida é o nosso clássico Sansão no Brasil. Nós temos aqui o Campeonato Paulista com Santos e São Paulo com mercado separado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem 38% para o São Paulo, tá? É uma pequena vantagem em cima do Santos que está com 32%. Nós temos na forma recente 50% de aproveitamento para o São Paulo e o Santos tem 39%. Em casa, o Santos tem 72% de aproveitamento e como visitante o São Paulo tem 44%. No histórico, são 29 vitórias do Santos, 13 empates e 24 do São Paulo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Santos vem perdendo a 3 jogos e o São Paulo vem vencendo a 3 jogos. Em casa, o Santos não empata a 5 jogos. Como visitante, o São Paulo não está em nenhuma série. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, nós temos o under 3,5 gols em quase todos os jogos. Uma partida só que o Santos perdeu para o São Bernardo por 3-1 e uma partida do São Paulo que venceu o Corinthians por 3-1. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos under 3,5 gols. Beleza, galera? E aí, Caiporada, gostou dos nossos resultados e também dos nossos palpites? Então vai gostar do nosso Caipora VIP. Por apenas R$ 14,90 por mês, vocês terão acesso a palpites exclusivos e também uma lista de jogos com grandes probabilidades, beleza? Então este é a premissa do nosso Caipora VIP. E também vocês terão 7 dias para testar, tá? Caso não gostem do grupo, dentro desses 7 dias, devolveremos o seu dinheiro se efetuarem um cancelamento. Fechou, galera? Então vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora, nós trouxemos essa tripla com esses palpites. Over 1,5 gols para o Heidenheim contra o Borussia Dortmund. Over 1,5 gols para o Bournemouth contra o Liverpool. E over 1,5 gols também para o Espanhol contra o Real Madrid. Uma odd total de 1,62. Fechou, galera? Muito obrigado a todos e aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!